Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Magazine TCR. Meu nome é Julian Ronaldo e no programa de hoje vamos revisar os destaques da quinta etapa da temporada 2025 do TCR South America Banco BRB. Tivemos uma grande etapa, então hoje vamos rever a classificação e as duas corridas. Também trazemos a palavra dos protagonistas, entrevistas exclusivas, de modo que o programa que temos pela frente no Magazine TCR começa aqui desta maneira. Na primeira parte desta temporada 2025 do TCR South America Banco BRB, houve três grandes protagonistas, Leonel Pernia, Nelson Piquet Jr. e Pedro Cardoso. Conversamos com eles que nos contaram um pouco sobre como vem esta primeira parte do campeonato e o que esperam para a segunda metade de 2025 em um divertido ping-pong de perguntas e respostas. Bom, acho que o balanço é positivo, foram 8 corridas e 5 pódios, se eu não me engano. Saímos de lá na segunda posição do campeonato. Então, óbvio que eu queria estar em primeiro, mas o campeonato dividido em 3 partes, terminar a primeira parte assim está muito bom. Bom, a primeira parte da temporada, mais ou menos. Tivemos alguns resultados bons, mas também tivemos algumas quebras que não ajudou muito a gente para o campeonato. Mas estamos aprendendo, tinha muita pista que eu não conhecia, adaptação um pouco com o carro. Então tem sido, acho que tem tudo para melhorar, né? Daqui para frente são pistas que eu já conheço, então deve ir um pouco mais ao meu favor. O balanço é imbatível para nós. Vencemos 3 nas 4 primeiras etapas, fizemos 3 poles, ou melhor, 2 consecutivas, e pontuamos muito bem, de modo que minimizamos bastante o fato de termos mudado de equipe. Nos adaptamos rápido e em seguida começamos a pontuar bem. Eu acho que foi a vitória em Termas, foi uma corrida muito difícil, a gente não tinha um carro mais rápido, eu consegui ir para primeiro na largada e depois tive que ficar a corrida inteira defendendo. Então eu diria que foi a corrida que eu andei melhor. A melhor corrida talvez tenha sido a primeira de Rosário, penso. Não conhecendo a pista, conhecendo um pouco o carro. Se não fosse o pneu que a gente estragou lá, talvez teria tido resultados bons. Enfim, então, na verdade foram 3 corridas, né? Se contar do pneu, são 3 corridas que a gente não pontuou, que atrapalhou bastante na pontuação. Nossa melhor etapa agora foi em Vilicum, porque foi onde o carro esteve mais contundente. Fizemos pole firme com 40 quilos de lastro e o carro esteve um canhão em todo o fim de semana. Bom, os pontos positivos eu acho que é a nossa constância, sempre estar ali, como eu falei, no top 5 ou no pódio, é assim que se ganha o campeonato. E acho que um ponto a melhorar talvez seja a nossa performance de classificação, não só do carro, mas também eu estar mais preparado ali para fazer aquela volta perfeita. Pontos fracos talvez, as corridas, eu tenho aprendido um pouco do carro durante a prova, entendido um pouco o desgaste de pneu. As classificações estão boas, acho que foi a nossa parte forte, talvez melhorar um pouco nas largadas. No começo do campeonato a gente tem feito umas largadas boas, mas aí parece que as 2 últimas não têm sido ideal, então tem que melhorar um pouco nessa questão. O ponto positivo é o trabalho que temos feito como equipe. Temos uma equipe bastante unida. Obviamente, com o Thiago e Mariano, nos adaptamos muito bem com o Nelsinho e o mesmo com o Adri Tiriano. Estamos curtindo muito o ambiente onde trabalhamos e isso tem sido muito favorável. A parte negativa é que sabemos que teremos que definir o campeonato no verão no Brasil, como visitantes. E lá, a onda de calor é bem mais dura para nós em ritmo de corrida. Então é por isso que estamos muito atentos, tendo consciência disso e tentando abrir a maior diferença possível em pontos nesta altura do campeonato. As próximas 2 etapas a gente tem bastante chance de ir bem.
Ano passado eu fui o maior pontuador nas 2 etapas aqui do Uruguai. Espero poder repetir isso. Eu preciso diminuir essa diferença para o Pernilla, então essas próximas 2 etapas vão ser importantes. E no Brasil a gente ainda não sabe quais pistas a gente vai andar, então não tem como eu te falar qual pista vai ser boa ou ruim. Todos são fortes, conhecendo a pista já é uma vantagem muito grande comparado com esse início de campeonato que eu não conhecia quase nenhuma. Das provas que faltam, me sinto bem forte para El Pinar. Já corri lá uma vez, andei muito bem, vencemos lá no Super Turismo Uruguaio como convidado e é um circuito que gosto muito. Em Interlagos, no Brasil, acho que o Honda pode performar muito bem. Tudo também vai depender de quantos quilos vamos estar para a etapa, vamos então ver, mas me vejo bem preparado para o que está por vir e obviamente quero me adaptar rapidamente a cada pista. Bem, então escutamos os 3 primeiros colocados do campeonato de 2025 do TCR South America Banco BRB. Mas agora, sim, é chegado o momento de entrarmos no aspecto esportivo e ver o que aconteceu de melhor aqui no circuito de Mercedes, no departamento de Soriano, na República Oriental do Uruguai. E vamos repassar o melhor da classificação. É chegada a hora de repassar o que foi a classificação do TCR South America Banco BRB no circuito de Mercedes, na República Oriental do Uruguai, que começava desta forma, com boas condições climáticas, o sol que brilhava e desta forma os protagonistas partiam rumo à pista para o primeiro segmento da classificação. Aí nós vemos Leonel Pernilla, que viria a ser um dos grandes protagonistas deste fim de semana, da mesma forma que Nelsinho Piquet, que havia dominado os treinos livres de manhã no circuito de Mercedes e se mostrava como um dos favoritos a ficar com a pole position. Os pilotos seguiam passando pelo primeiro setor do circuito e já asseguravam passagem para o Q2. Pernilla, Cardoso, Pezzini, também Rafa Reis, Nelson Piquet, Genaro Razetto, Thiago Pernilla, Mariano Pernilla, Juan Ángel Rosso, Joaquim Cafaro e Luiz Ramírez. Também passou para a próxima fase Enzo Gianfratti, piloto da equipe Portac, que ficaria com 12º lugar, o que lhe permitiu avançar ao Q2. Por outro lado, ficaram fora deste primeiro corte Adrian Chiriano, em 13º lugar, e Maria Niancotter, na 14ª colocação. E Fabian Iannantuani, que não pôde sair para se classificar em razão de um problema na caixa de câmbio. E assim, desta forma, começava o Q2, o último corte da classificação e que definiria o pole position da etapa. Leonel Pernilla se colocava à frente com uma grande volta em 1 minuto 16 segundos, 971 milésimos. Mas depois apareceu Nelson Piquet Jr. com uma volta extraordinária na parte final e por apenas 45 milésimos superou seu companheiro de equipe para conquistar desta forma a pole position do TCR South America nesta etapa. Bandeira quadriculada para Nelson Piquet Jr., que conquistava desta forma a sua 2ª pole position consecutiva. Chegando ao parque fechado, Leonel Pernilla ficou com a 2ª colocação e Mariano Pernilla completou o top 3, 3º lugar na classificação. Peguei um pouco de trânsito nas voltas, não foram voltas perfeitas nas primeiras, consegui encaixar uma volta boa. Foi um trabalho muito bem da equipe, de Seba e todas as pessoas lá. Contente porque, bom, com os 40 quilos de lastro não é fácil, mas conseguimos o que a gente queria para o campeonato importante, os pontos. Somente agradecer com um coche como o Honda, se torna um pouco mais fácil para ter esses resultados. Bem, aqui foi o melhor do que aconteceu na classificação em Mercedes, onde Nelson Piquet Jr. conquistou sua 2ª pole de maneira consecutiva. Falando dos brasileiros, agora vamos conhecer a história da equipe W2 Pro GP. Com seu diretor Serafim Júnior, podemos falar da prévia deste fim de semana, o que foi sobre o balanço da primeira parte da temporada e o que vem para o futuro. Escutemos, portanto, o Serafim Júnior. Começamos, acho que bem. O primeiro final de semana a gente não tinha velocidade no quali, como a gente não teve em nenhuma corrida, os Hondas parecem que de quali estão um pouco melhor que a gente, mas na corrida sempre competitivo. Primeira etapa a gente ia fazer um primeiro e segundo na corrida 2, tivemos um problema de combustível com Rafinha, Pezzini ganhou a corrida 2, Pezzini podia ter ganho todas as corridas 2 na nossa avaliação, ganhou 2 de 4, em Oberá
teve um problema na largada, não largou bem. Intermas, que está muito fresco na nossa cabeça, fez uma corrida fantástica, talvez a melhor atuação dele que eu tenha visto no TCR até hoje, porque tinha um problema visível, todos nós podíamos ver na televisão, uma peça quebrada no splitter dianteiro, junto com um para-choque, e na última volta ele perdeu a corrida do jeito que perdeu, a gente sabendo que era uma data especial para ele, que era aniversário de morte da mãe dele, e ele queria muito essa vitória. Isso foi muito duro para toda a equipe. E o Rafinha, na corrida 1, com muita performance, em terceiro, estoura um pneu na última volta também. Espero que todas as coisas ruins já tenham ficado para trás e tenham ficado na Argentina, que agora a gente comece a parte Uruguai e brasileira com um pouco mais de sorte. O engenheiro espanhol é o engenheiro da fábrica, ele é o responsável pelo carro, responsável pela fabricação, pelo todo o desenvolvimento do carro, e ele sempre esteve com a gente, e ele sempre vem com a gente quando tem disponibilidade de datas. É que ele faz o TCR Europa, TCR Espanha, o World Tour, e nem sempre ele pode estar com a gente. Então, esse ano a gente tentou organizar um pouco melhor para ele estar em mais corridas com a gente, e é fantástico o desenvolvimento junto com a fábrica, você está trabalhando com uma pessoa de dentro da fábrica, você entender que você caminha junto com o que a fábrica está pensando e aprendendo muita coisa. A gente vê que realmente a fábrica está muito empenhada, trabalhando muito forte para realmente desenvolver o carro. É um carro recém-lançado, né? Um carro muito novo. Sim, a gente é parte, né, do grupo Volkswagen, que hoje tem Cupra e Audi. O Golf não foi relançado, mas também a gente pode prestar assistência técnica, venda de peças, o que precisar. Estamos trabalhando muito forte, é muito difícil vender uma marca na América do Sul que ela não está presente, então é uma dificuldade porque todas as equipes pensam que de alguma forma podem estar próximo do fabricante para conseguir um patrocínio com um concessionário ou com alguém que esteja envolvido com a marca. Então, ter uma marca que não está presente na América do Sul dificulta um pouco, mas eu acho que vem coisa boa aí. Eu acho que no TCR Brasil a gente vai ter uma novidade legal e vocês vão gostar. Acho que estamos trabalhando muito duro para diminuir essa diferença. A gente sabe que o TCR é uma categoria que é difícil ultrapassar, então a posição que você larga te facilita muito na corrida. A gente precisa melhorar no quali, porque o ritmo de corrida a gente sabe que a gente tem, a gente sabe que a gente está muito forte. Melhorando um pouquinho no quali, largando ali na primeira fila, a gente sabe que a gente vai ter chance real de vitória. Aqui ficamos com a palavra de Serafim Júnior, diretor da equipe W2 Pro GP. Agora sim, é chegado o momento de fazer uma pausa no Magazine TCR. Não sem antes recomendar a você que nos sigam em nossas redes sociais do TCR South America. Pausa, agora sim, e já voltamos com mais Magazine TCR. E começamos o segundo bloco do Magazine TCR aqui no circuito de Mercedes, na República Oriental do Uruguai. E agora é o momento de escutar o outro dos protagonistas no grid do TCR South America Banco BRB. Ele se chama Genaro Razeto, argentino de Rosário. Ele estreou neste ano na categoria e agora vamos conhecer mais da sua história e o que espera para o futuro dentro da categoria. Bem, na realidade é que é uma corrida incrível, com grandes carros e também muito competitiva, porque tem pilotos de um nível bastante elevado. E bem, para mim é algo completamente novo, porque estou mais acostumado a pilotar carros de tração dianteira, de modo que estou sofrendo um pouco.
Mas bem, pouco a pouco vamos nos adaptando, trabalhando muito na parte de engenharia com o Damian, com o Martim Rodrigues, de modo que acho que aos poucos vamos nos aproximando. Quanto aos tempos, sempre tendo como referência o Pedro, obviamente, que é o campeão do ano passado, e o temos como companheiro, e aprendendo muito com eles. Bem, são carros com os quais particularmente estou sofrendo bastante nas frenagens. É muito diferente do que é um carro de tração traseira. Nessa parte perco muito tempo. Em um tração traseira, um erro como esse perco 1/10 ou meio décimo. Aqui se perde muito. É necessário ser muito preciso nesse aspecto. E isso é o que mais está custando para nós. Mas estamos trabalhando o tempo todo nisso. Então, tem sido muito bom. E conhecer novos circuitos também tem sido uma ótima experiência. É sempre um desafio para mim e para a equipe, então é bom. Sim, o fato é que os carros são todos muito parelhos e me deparei com um nível muito alto, percebe? Tem muitos pilotos de primeira linha, como são Pernia, Ian Antoine e pilotos brasileiros que são muito conhecidos na Argentina, como Nelsinho Piquet, o Pedro Cardoso, pilotos de primeiro nível. O fato é que eu fiquei surpreso, é muito difícil chegar perto dos tempos deles. São, como todos dizem, esses últimos, os últimos décimos, são os mais difíceis de tirar. De modo que estamos sempre, como falei, trabalhando com a parte de engenharia, buscando sempre melhorar isso. E bem, o objetivo é sempre poder estar o mais adiante possível e dar os resultados que a equipe merece. A verdade é que hoje estou muito à vontade na equipe e gosto muito. Gostaria de entregar belos resultados, mas bem, este é um ano de adaptação para mim. Bem, agora sim, depois de escutar Genaro Razetto, vamos com as ações da pista. A corrida 1 do TCR South America aqui em Mercedes, desde o colchete número 1 no grid de largada. Vamos ver a primeira prova da etapa, que teve Nelsinho Piquet largando na frente. E agora vamos relembrar como foi a primeira corrida deste domingo no circuito de Mercedes na República Oriental do Uruguai. E assim começou. Luzes apagadas e Mariano Pernia ficou parado nos primeiros metros. O turbo não carregou e, como resultado, o piloto de Tandil perdeu posições. Leonel Pernia assumiu a liderança. Com uma boa volta de largada, conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet, para assumir a liderança. Pernia aproveitou melhor a aderência no lado externo da pista, já que é o trecho onde a reta principal é mais usada e por isso assumiu a liderança da prova até o fim. Em segundo lugar ficou Nelsinho Piquet, seguido por Fabrício Pezzini e Rafa Reis, ambos com boa jornada com a equipe W2 Pro GP. Mais atrás vinha o campeão Pedro Cardoso e logo depois Juan Ángel Colo Rosso, que havia feito boa largada e vinha para a frente. Pernia segurava Nelsinho Piquet no momento em que seu companheiro de equipe estava começando a se aproximar de Leonel e a equipe Honda YPF Racing estava na expectativa pelo que poderia acontecer com dois dos protagonistas do campeonato e também desta corrida. Mas Leonel Pernia segurava Nelsinho muito bem, embora o brasileiro conseguisse se aproximar em algumas curvas. Pernia se defendeu muito bem na reta principal e também na saída da curva 4. Vejam como ele passava por este setor. E aqui, Nelsinho cortava novamente as diferenças para Pernia, mas nunca teve uma possibilidade real de fazer a ultrapassagem. Mais atrás, Rosso também se aproximava de Cardoso, a ponto de poder superar o piloto brasileiro perto do fim da corrida para ser o quinto colocado desta prova inicial. Problemas para Fabian Ian Antoine, que enfrentou problemas com os pneus, de modo que o safety car foi acionado e a corrida ficou neutralizada. Depois da saída do safety car, prova retomada em Mercedes. Leonel Pernia conservou a primeira colocação quando restavam 8 minutos para o fim. E aqui vai a parte final da prova, com Leonel encaminhando uma nova vitória no TCR South America Banco BRB. Nelson Piquet Jr. terminou em segundo e Fabrício Pezzini completou o pódio. E Enzo Gianfratti, vencedor na Copa Trophy.
O fato é que foi uma grande corrida. Quero parabenizar a todos da Esquadra Martino, a Honda YPF Racing, nossos amigos de Ocasa, DirecTV. Acho que fizemos uma grande largada e depois nos seguramos bem, não é? Foi uma corrida muito disputada, fiz uma boa largada, mas me posicionei mal na primeira curva e acabei pegando um pouco da sujeira e voltando para a posição de largada. Disputei com o Mariano do meio da corrida para o final, então foi muita disputa limpa. Graças a Deus veio mais um primeiro lugar aí na Copa Trophy, estou muito feliz com o resultado. Momento do pódio em Mercedes para a primeira corrida do TCR South America. Leonel Pernia conquistou a vitória no geral e Enzo Gianfratti na Copa Trophy. Esse foi o melhor do que aconteceu na primeira corrida do TCR South America aqui em Mercedes, no Uruguai. Agora vamos em frente com um dos protagonistas que estão na categoria. Ele estreou no ano passado, de modo que a temporada 2025 está sendo o seu segundo ano com a equipe PMO Racing. Falamos do panamenho Luiz Ramírez e o escutamos agora. Sim, comecei no ano passado no TCR South America e no TCR em geral, no que é o automobilismo. Como piloto, sempre gostei de me esforçar o máximo possível e enfrentar os melhores, sendo que nesta corrida e no TCR South America estão os melhores pilotos da região. Não gosto de encarar a competição, digamos assim, com facilidades. Gosto sempre de exigir o máximo de mim e sinto que essa é a melhor forma de evoluir como piloto e também como pessoa no geral. Então, sabendo do nível de competição que existe aqui, o nível dos companheiros de equipe que tenho em outras equipes também, isso foi o que me motivou a fazer um campeonato completo, com o apoio da Puma, que me ajudou muito, e esperando que muitos no Panamá façam parte deste projeto, que seria muito bom, não? Ou seja, me dá muita esperança. Seria incrível e acho que é isso que estamos tentando fazer junto com o TCR Panamá e com o TCR South America, vendo somente como as coisas vão se alinhar. Seria maravilhoso pensar que já no Panamá somos mais de 12 carros e contando com os 15 ou 16 que temos aqui e levando em conta outros países vizinhos, ter um grid de 25 a 30 carros no Panamá seria espetacular. O fato é que é muito bom a experiência que tivemos com o Damian Finish no Panamá. Bem, pela primeira vez percebi algo e todos no Panamá disseram que foi muito bom, que essa iniciativa tornou mais profissional o automobilismo do Panamá. Ajudou muito a colocar todas as coisas em ordem no que é minha equipe no Panamá. A experiência que ele tem é incrível, ver os dados do Panamá também. Até mesmo meus companheiros de equipe consideraram um pouco útil tê-lo conosco por lá, porque foram pequenos detalhes que ficaram evidentes para nós, não é? Não conseguimos obter os resultados por temas externos, mas por tudo que foi feito no fim de semana, vemos tudo de forma positiva. E mais do que isso, estamos buscando cada vez mais fazer melhorias constantes. Então, ao trabalhar nessas coisas que não conseguimos realizar nas provas anteriores, para conseguirmos alcançar nesta, não é? Bem, os aspectos que precisamos seguir melhorando mais do que tudo são as batalhas em pista. No fim das contas, quanto à experiência em si, houve momentos em que ficamos um pouco abaixo em relação a outros pilotos, mas essas são coisas em que temos trabalhado bastante. Me esforcei um pouco nas corridas, treinei em todos os aspectos para melhorar e já concluímos as etapas na Argentina e agora nesta fase no Uruguai, esperamos otimizar tudo o que temos. Escutamos, portanto, Luiz Ramírez, piloto panamenho, e foi justamente ele o encarregado de largar na frente na corrida 2 do TCR South America aqui em Mercedes. E vamos repassar o que foi essa prova. Hora de reviver o que foi a segunda corrida do TCR South America no circuito de Mercedes, que largava assim: luzes apagadas. E agora veja como Genaro Razetto fazia a melhor manobra por fora para assumir a liderança, assim como fez Leonel Pernia na primeira corrida, enquanto o panamenho Luiz Ramírez, que largou na pole position, caía no pelotão, perdendo para Juan Ángel Rosso, que vinha em segundo lugar e ia se colocando aos poucos na luta por essa posição. Ao passo que Thiago Pernia, aos poucos, ganhava terreno na briga pela segunda posição, mas depois perderia um pouco de performance na sequência desta segunda prova do TCR South America. A tensão estava a 1000 na área dos boxes e logo soubemos, da parte dos comissários desportivos, de uma punição imposta a Genaro Razetto por queima de largada, justamente antes que as luzes vermelhas se apagassem.
Por isso, ele teve que cumprir um drive-thru pelos boxes, fazendo virar fumaça qualquer chance de vitória para Genaro Razetto. Assim, a batalha também se dava pela segunda posição, na qual ainda insistia, naquele momento, Luiz Ramírez. Mas rapidamente, Juan Ángel Colo Rosso conseguiu superá-lo e a partir daí partiu rumo a uma enorme vitória na categoria. Eis o novo líder, Juan Ángel Rosso, passando pela reta principal, enquanto Genaro Razetto passava pelos boxes para cumprir a sua punição. E aqui o toque entre Enzo Gianfratti e Luiz Ramírez. O brasileiro se excedeu nessa curva e acertou o panamenho. Também se complicaram nesta mesma manobra Thiago Pernia e Mariano, que conseguiu escapar por pouco. Mais adiante, Luiz Ramírez teve de recolher para os boxes para abandonar. Aqui veja a disputa entre Reis e Rosso. Reis escapou um pouco ao atacar o Rosso. Bela manobra defensiva do piloto da Paladini Racing e desta forma ele encaminhou a vitória na segunda prova da etapa do TCR South America em Mercedes. Vitória de Rosso, segundo para Reis e Fabrício Pezzini completou o pódio. Bandeira quadriculada, festa da equipe e vamos ouvir a palavra dos protagonistas desta segunda corrida com Maria Niancotter como vencedora na Copa Trophy. Não foi nada fácil porque o fato é que Rafa estava muito rápido, mas bem, o carro sempre se comportou da mesma forma, faz sempre o que tinha que ser feito, mesmo não sendo tão competitivo do que eles. Éramos rápidos e não, ele não nos alcançou o suficiente. Então, estou muito feliz, muito contente, muito grato à equipe. O carro também terminou a prova, o que foi um desafio, então a verdade é que estamos muito felizes. Uma carreira muito boa, uma pista muito técnica, é a melhor carreira que tive agora neste ano. Agora temos que pensar para frente para conquistar a Trophy Cup. Hora do pódio da corrida 2 do TCR South America no circuito de Mercedes. Juan Ángel Rosso ficou com a vitória, seguido por Rafa Reis e Fabrício Pezzini. O piloto do fim de semana foi Leonel Pernia, que também ficou com o seu prêmio neste domingo no circuito de Mercedes. Bem, desta forma chegamos ao fim do Magazine TCR, depois de ter revisado o que foi a quinta etapa desta temporada 2025 no Autódromo de Mercedes, na República Oriental do Uruguai. Antes de nos despedirmos, recordamos que nos sigam em nossas redes sociais para ficar ainda mais por dentro do TCR South America. Meu nome é Julian Ronaldo e foi um prazer estar com vocês neste Magazine TCR com o melhor desta quinta etapa do ano.